O Brasil voltou. O Brasil está de volta. Presidente Lula ataca a fome. Sem saber se terão o que comer amanhã. Desigualdade. Falta vontade política daqueles que governam o mundo. E extrema-direita em discurso na ONU. Que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. CPMI do golpe. André Mendonça libera assessor de Bolsonaro. Arthur Maia diz que comissão não é brincadeira. Se uma CPI tão desrespeitada merece continuar. Dias Toffoli suspende punição ao juiz Eduardo Apio, que julgava processos contra a Lava Jato. Os 10 maiores bilionários possuem mais riqueza que os 40%. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição, já estamos no ar, ao vivo, em todos os canais do YouTube do Instituto Conhecimento Liberta. Eduardo Moreira, hoje que é terça-feira, 19 de setembro de 2023, e nós aqui no Brasil, todos nós com olhares voltados para o mundo lá fora, né, em Nova York. Assembleia Geral da ONU, discurso do presidente Lula, esse é o tema principal que a gente vai falar aqui ao longo do programa. Boa noite, Chicos. Chico Sá, Chico Pinheiro. Boa noite, Gabi. Boa noite, Xará. Xará que veio hoje com a camisa bem brasileira. Bem brasileira. Exatamente. Eu tô verde e amarelo. Sintonizado com a ONU. Discurso, não é? Estamos na ONU. Contra o desmatamento, muito bem. Total. E o Chico tá de lilás, né? Assim, vocês estão sempre... A gente estava falando aqui nos bastidores, eu falei, vocês estão sempre chiques? Aí Chico Pinheiro me respondeu, estamos sempre chicos. Ô, garoto. Muito bom. E eu tento ficar à altura, entendeu? Também. Ô, Gabi, eu tento. Pura elegância, difícil, Chico, pura difícil. classe e elegância. Desafio. Vamos dar boa noite também para quem nos acompanha de Porto Alegre, Brasília, Petrópolis, Carmo do Rio Claro, Indaiatuba, Timbaúba, Contagem, Goiânia, Campina Grande, Maceió. E claro, a gente sempre tem cidade de aniversário e traz aqui destaque, né? Tem várias, mas hoje é a cidade praiana dos mineiros. Sabe que Minas Gerais tem uma praia própria, que não é dentro do seu território, mas foi apropriada. Onde eu ia quando era criança e onde os mineiros ocupam toda hora e são muito bem recebidos para comer uma peixada, né, uma moqueca. Guarapari. Nossa, Guarapari. Essa é boa e importante. Rapaz, Guarapari, eu ia quando menino, às vezes parava na estrada assim, olhava no posto de gasolina, né? Só tinha carro de Belo Horizonte indo para Guarapari. Aí um perguntava assim, ficou alguém lá em BH para tomar conta da cidade? Veio todo mundo. Todo mundo Guarapari, comer moqueca. que foi fundada em 1585 pelo Padre Anchieta, que fez uma capelinha lá em homenagem à Nossa Senhora, mas que hoje está fazendo 132 anos de emancipação política, virou cidade, com festa o dia inteiro, na Praia do Morro, que eu frequentei tantas e tantas vezes. Guarapari, um beijo. Excelente, Que um beleza. beijo Um peixe bom. para os guaraparienses, né, Chico Pinheiro? Guaraparirenses. Guarapariense. Guaraparienses. Guarapariense. A minerada. A minerada, né? É verdade. Nós, os capixabas, nos damos super bem. Tem uma amiga jornalista também capixaba, Nadédia Calado, que sempre falava, eu ia para Guarapari e só ouvi o sotaque mineiro. Guarapari. Você vai para Guarapari e outra só tem praia, mineiro, é isso. Outra Histórias. praia era mesmo a Praia da Costa lá, em Vitória, mas que agora já é mais chique, né? Onde está meu amigo Gilberto. Muito bom. Todo mundo de olho aqui no ICL. Isso aí, eu vou pedir para você, claro, que já está aqui na nossa audiência, dar o seu like pra gente, ativar o sininho para sempre receber o aviso de que o nosso programa está no ar aqui no ICL Notícias. E se você tiver, claro, nas redes sociais, compartilha com seus amigos, sempre deixando aqui o seu recado pra gente, né? Mandando seu vídeo para cá. Não estou aqui com o nosso WhatsApp,
Mas em breve eu vou descobrir aqui com a nossa produção, aí eu passo para você também, para mandar o seu vídeo de 15 segundos para cá e sempre deixar o seu recado, o seu comentário para a gente enquanto acompanha aqui a nossa transmissão. Chico, a gente não pode começar de outro jeito, né? Eu vou começar falando do Papa. Porque o Papa, ou melhor, os Papas, né? Em ocasiões muito especiais da Igreja Católica, eles vão àquela sacada lá de Roma, né, na Praça de São Pedro, e dão uma bênção chamada Urbi et Orbi. É uma bênção para a Urbi, para a cidade, e Orbi, para o mundo. É a bênção para Roma e para o mundo. Eu falo do Papa porque o Lula hoje fez um discurso Urbi et Orbi, né, para a cidade, no caso, para a sua terra, para o Brasil e para o mundo. Né? Um discurso extraordinário de um grande líder político reconhecido internacionalmente e eu ouso dizer do maior estadista da história do nosso país. Um discurso denso, cheio de conteúdo verdadeiro. Foram 22 minutos, 23 minutos, com 7 interrupções para aplausos. E por 15 vezes, por aí, não sei quantas, Chico, ele falou a palavra desigualdade. Né? Vamos ver um trechozinho desse discurso para começar? Olha aí. Em meio aos seus escombros, surgem aventureiros de extrema-direita que negam a política e vendem soluções tão fáceis quanto equivocadas. Muitos sucumbiram à tentação de substituir um neoliberalismo falido por um nacionalismo primitivo, conservador e autoritário. Aí. Nacionalismo falido, conservador e autoritário veio dos escombros do neoliberalismo. Recolocar as coisas, as propostas para um país, aí, gera esse tipo de coisa. Aí voltou. Gera figuras como Donald Trump, como Viktor Orbán, como Jair Bolsonaro. Um certo capitão que passou por aqui. Um certo capitão. Né? E como esse cidadão que agora é Milei, né? Que está prestes a lançar a mão sobre a Argentina, suas patas. Eu ainda acredito que o povo argentino vai... Eu quero acreditar que os hermanos vão ter juízo e não vão embarcar nessa aventura da qual nós saímos com muita dificuldade. O discurso de Lula foi forte, ele falou de desigualdade e falou da fome. A Gabi me chamava a atenção antes de começar, né? Ele falou da fome, mas não é uma fala retórica, é de alguém que conheceu a fome de perto. Um dia eu conversava com ele, durante a campanha, agora recente, e dizia: presidente, o senhor não teme um atentado? Eu vou, Chico Pinheiro, você imagina, meu filho, eu sobrevivi até os 5 anos de idade. Ninguém me tira a vida. Ele tinha tudo para não sobreviver. Ele não só sobreviveu, como se tornou esta figura gigantesca que o mundo inteiro reconhece. Infelizmente, parte da classe dominante brasileira ainda torce o nariz para ele. Né? Muitos ricos brasileiros. Apesar da gente ter hoje o maior plano de apoio à agricultura e ao agronegócio da história do país. Apesar de estar arrancando milhares e milhares de pessoas do desemprego e da fome em 8 meses de governo. 8 meses em que já fez 19 viagens, por isso que eu falo internacionais, que é, sim, o maior estadista que nós tivemos na nossa história. Alguns até jornalistas, né? Um hoje disse assim, eu vi um comentário de um deles, fez um discurso mais ou menos igual ao que ele fez a primeira vez que foi à ONU, há quase 20 anos. Quer dizer que não resolvemos nada.
tentando desvalorizar o discurso. Outro disse, só retórica. Outro comentou, mas são alguns isolados, né? Outro comentou, esse negócio de neoliberalismo, isso é uma conversa para agradar a sua base ideológica. Não é não, velho? Não é não, a gente sabe o que é o neoliberalismo defendido por essa turma que pensa no mercado, nos seus negócios e que ignora a importância de um país que se desenvolve pensando no social, né? Não, neoliberalismo. Neoliberalismo é aquela conversa fiada, enrolada, que nós vimos recentemente com Paulo Guedes. Tá aí um retrato do que é neoliberalismo. Paulo Guedes, para quem não associa uma pessoa ao conceito, está aí a definição mais bem acabada. Que gera essa política nacionalista, fila do osso que a gente via. Fascista. Olha, ontem tinha um artigo, ontem ou anteontem, absurdo, um artigo, acho que no estado de São Paulo, dizendo que a carne caiu de preço, o filé mignon está mais barato. Mas isso é um mal para os pobres, porque agora eles vão comprar essa carne e vão ficar sem dinheiro. É porque você não come osso, né? Porque esse povo estava comendo osso. Agora, o resultado dessa proposta de Lula é o neoliberalismo, essas políticas neoliberais, geram uma política internacional em que o país quer ser covarde com os mais pobres e subserviente, cão vira-lata diante do chamado primeiro mundo. O discurso de Lula mostra que não. Lula não é arrogante com os mais fracos, com os países mais fracos e mais pobres. E nem é subserviente diante dos mais ricos. Ao contrário, lhes chama a atenção, lhes cobra políticas compensatórias. Então, é isso que a gente viu hoje, não é? Tinha uma plateia de peso ali também. Tinha. E teve gente também aí comentando, o presidente da China não estava lá, o líder chinês, nem o Putin, né? Então, foi fraca a coisa, né? É aqueles que não querem ouvir, mais conveniente ser surdo diante desse tipo de proposta que põe o país à frente do seu tempo, põe o país sincronizado com as necessidades do mundo moderno. Lula fez hoje um discurso altivo, forte, em que tocou nas questões do clima, da desigualdade, da fome e da liberdade de imprensa, inclusive fazendo uma veemente defesa de Julian Assange, que se encontra Aí ameaçado. É um tema que líder nenhum tem coragem de tocar. Aliás, nem os jornalistas têm coragem de tocar nisso, né? É um tema, o Assange é um tema tabu. Nem o outro líder do mundo tocou nisso. Assange está preso nas garras daquela águia que simboliza os Estados Unidos, que faz papel de abutre, de ave de rapina de baixa estatura. Por quê? Porque Assange bradou para o mundo qual eram as sacanagens feitas pelo Pentágono, pela Casa Branca, mundo afora. E agora está ameaçado, pois Lula teve a coragem de botar o dedo na ferida. E o pai de Assange se manifestou, daqui a pouco, a Heloísa Vilela, que trocou informações, conversou com ele hoje, vai falar disso para a gente. Olha, sinceramente, tenho orgulho, e temos orgulho de ter um líder desse tamanho como presidente do Brasil. É isso. Isso tudo. Aí, depois de 14 anos, então, Lula fazendo o discurso dele no chefe de Estado brasileiro. Heloísa Vilela vai falar com a gente agora sobre esse assunto também. Elô, boa noite para você. Que fim de tarde bonito aí em Brasília, hein? Fim de tarde é melhor dessa cidade, né? Olha só. Tá com a luz bonita aí. Esse céu é lindo, o céu de Brasília. Essa luz é do sol ou você está com iluminação aí? Não, tem uma luzinha na minha frente. Também não é tudo tão natural assim. Mas olha lá atrás, olha que lindo mas também. Tá lindo. Aí, Elô. Elô, a gente começou a falar agora sobre esses pontos
espinhosos aí para os Estados Unidos, né, que Lula teve coragem de trazer. Vamos chamar, inclusive, esse trechinho do vídeo de Lula falando sobre Julian Assange, jornalista do Wikileaks que foi preso, né, e que está na Inglaterra. Vamos assistir. É fundamental preservar a liberdade da imprensa. Um jornalista como Julian Assange não pode ser punido por informar a sociedade de maneira transparente e legítima. Nossa luta é contra a desinformação e os crimes cibernéticos. Aplicativos e plataformas não devem abolir as leis trabalhistas pelas quais tanto lutamos. Tá aí. Aí, Elô, e você trocou informações com o pai de Julian Assange, né? Conta pra gente. Porque quando eu ouvi o discurso, a primeira coisa que eu pensei foi no pai do Assange, que a gente conheceu aqui pela passagem dele em Brasília, né? E perguntei para ele se ele tinha ouvido. Ele falou, claro que eu ouvi, é um grande discurso de um grande líder. E eu perguntei, você acredita que haverá repercussão? Ele disse que sim, porque o presidente Lula é um dos maiores estadistas do mundo e que muita gente o segue e emula. Então foi importante porque ele foi muito aplaudido quando ele falou disso. Não foi uma coisa que ele falou e passou batido. Aliás, ele também Cuba, né? Destacou que o embargo econômico a Cuba, feito pelos Estados Unidos, foge totalmente da Carta da ONU, não segue os princípios das Nações Unidas. E eu anotei 8 pontos em que ele foi muito aplaudido, e Biden foi aplaudido uma única vez quando disse que é preciso continuar defendendo a Ucrânia, mas se houvesse aí uma disputa, né, Lula saiu ganhando, porque 8 vezes ele foi aplaudido hoje dentro das Nações Unidas. É uma coisa impressionante. Agora, você imagina, né, Elô? Há pouco tempo, a gente tinha um traste na presidência que não poderia sequer, né, subir ali para fazer um discurso porque não sabe falar, porque não tem proposta, porque não tem o que tema dizer. da cloroquina para a ONU. Foi falar da cloroquina que ele dava para as emas, não é? E falar de arma, fuzilando a petralhada. Chico, e você falou do neoliberalismo, eu acho super interessante, né, que ele traga esse tema para a ONU e que, por incrível que pareça, é um tema de concordância com o presidente Joe Biden, que sabe muito bem que é a situação difícil que vive o povo americano que levou à eleição de Donald Trump. Então, quando né, as pessoas que ficaram desassistidas e que aí surgem aventureiros de extrema direita, ele não estava falando. A gente teve uma interrupção no áudio da Elu, né? Mas ela vai reconectar, não sei se a Elu está nos ouvindo, mas se tiver, Elu, só para te passar o recado de que a gente vai refazer a reconexão com você para você poder passar, né, a mensagem de forma correta, porque estava dando uns piques aí de internet, mas Elô estava trazendo os pontos. Estava dizendo, né, que quando ele fala desse neoliberalismo e dos líderes autoritários, ele estava falando do Trump e do Bolsonaro. Sim, claro. Né? E de toda essa corja que se juntou aí à ignorância, à negação da ciência, e que nos envergonhava, né? Quando você via esse cara viajando pelo mundo, não representava nada, né, uma ideia do que é o Brasil, nada, né? Levava palavras ocas e trazia relógio. Um discurso bizarro, exatamente. É muito confortável, tá? Outro tema, tem vários, foram 20 minutos, né? Um discurso de 20 minutos 22. De Lula. 22 para ser exato, né, Chico Pinheiro? E um dos pontos que ele trouxe também foi a desigualdade, né? O tom da fala sobre Lula se colocando como líder do Sul global nesse sentido é muito importante também. A gente vai trazer também essa fala do presidente Lula em destaque. Olha, eu chamei a atenção que é um discurso urbi et orbi, né, como o Papa faz, que é para a cidade e para o mundo, e o Lula fala para o seu país e para o mundo. Por quê? Porque o que o Lula denuncia
no mundo que gera 750 milhões de pessoas passando fome hoje, ele falou isso, são 750 milhões de famílias. Que dormiriam hoje sem ter o que comer, né? Vão dormir hoje 750 milhões de nossos irmãos, nossas irmãs, sem ter o que comer ao redor do mundo. Esse discurso é para alertar as grandes potências, porque 10% dos homens mais ricos do mundo detêm toda a riqueza produzida por 40% da população. Quer dizer, mais do que 40% consegue ganhar. Ele está falando para o mundo, falando desse absurdo, mas falando também para o Brasil. Porque aqui é isso. A desigualdade está aqui dentro. Está nesse retrato aí. Então você que admira o discurso do Lula para os líderes mundiais, aprenda a admirar as políticas de resgate da pobreza, da miséria e da fome aqui de dentro. Deve ser por isso que ficou tão desconcertado o presidente da Câmara, não sei por que foi para lá, vamos ver se tem imagem dele aí, enquanto o Lula falava. Tocou no ponto certíssimo, porque o Arthur Lira defende, ele está, por exemplo, contra taxar as grandes fortunas, taxar os super ricos, e aquela era a imagem dele ali, a imagem de quem defende os super ricos. De quem está abobado ali. Foi lá porque é importante, mas não sabe com que cara olhar isso, né? Porque ele defende esses interesses. É o interesse do agro, dos grandes, do dinheiro, dos poderosos, não é? E é contra as políticas que tentam melhorar a condição do povo. Mas tinha esse trecho da Então, eu estou desigualdade? tentando ver se eles colocam aqui, vocês acham um trecho. Aí. Tema central da minha fala neste Parlamento Mundial, 20 anos atrás. Atinge hoje 735 milhões de seres humanos que vão dormir esta noite sem saber se terão o que comer amanhã. O mundo está cada vez mais desigual. Os 10 maiores bilionários possuem mais riqueza que os 40% mais pobres da humanidade. É preciso, antes de tudo, vencer a resignação que nos faz aceitar tamanha injustiça como fenômeno natural. Para vencer a desigualdade, falta vontade política daqueles que governam o mundo. Reduzir as desigualdades dentro dos países requer incluir os pobres nos orçamentos nacionais e fazer os ricos pagar impostos proporcionais ao seu patrimônio. No Brasil, estamos comprometidos a implementar todos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável de maneira integrada e indivisível. Você reparou rapidinho ali quem é que passou na plateia? Arthur Lira. A gente tem um trecho, inclusive. Ele estava olhando ali. Ele o Pacheco. Exatamente. Com cara de o que é isso que ele está falando? Não, um dos que reage. A cada vez que o Haddad e o Lula tocam na questão dos super ricos, ele já fala que aquilo não passa no Congresso, que não vem numa boa hora. Pegue a pesquisa da Quest, que saiu ontem à noite, e a pesquisa diz que fala da mudança de humor dos super ricos do Brasil com o Haddad. Do Haddad até tocar nesse assunto de taxar o super rico e o Haddad antes desse assunto. O Haddad ali da reforma tributária, ali tudo bem, passa, mas quando começa a tocar nesse tema de taxar super ricos, opa, e eu tenho essa que fazer cara uma aí. correção, porque eu errei aqui. O Calejão acaba de me chamar a atenção, o nosso queridíssimo Calejão. Sempre atento. Sempre atento, né? Ele acaba de me chamar a atenção, porque não é 10%, não, são os 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, uma 7, 8, mãozinha, 9, né? 10. Exato. Os 10 homens mais ricos do mundo, os 10 bilionários, têm mais do que 40%, praticamente metade da população do planeta. 735 milhões vão dormir com fome, enquanto 10 roubam, acumulam toda a riqueza do planeta. Não pode dar certo uma proposta dessa. Não pode. Isso, o Arthur Lira fica ali assustado, porque aqui temos também os bilionários. Intocáveis. Sim, e a turma E do... defendidos por ele e pelo Centrão. A turma do lobby pesado na Câmara e no Senado, né, que não deixa passar nada dessa natureza. Quer que o país continue, como diz o próprio Calejão, um país de esfarrapados.
esfarrapados. Muito boa lembrança, o título do livro do César Calejão. Vamos assistir o trecho específico de Arthur Lira, que estava ao lado ali de Rodrigo Pacheco, na plateia, né, assistindo ao discurso do presidente Lula. Tinham outras pessoas também, outros ministros de Estado, né, ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira estava lá também, assessor da Presidência da República. Acho que a nossa produção tem esse trecho agora para a gente colocar também, vamos ver? Os 10 maiores bilionários possuem mais riqueza que os 40% mais pobres da humanidade. Nosso país está de volta para dar a sua devida contribuição. A esperança, mais uma vez, venceu o medo. O mundo inteiro sempre falou da Amazônia. Agora é a Amazônia que está falando por si mesma. Passa pela cabeça desse bolsonarista que é o presidente da Câmara. Aquele que veste a camisa Bolsonaro. Elô voltou, tá com a gente. Elô, agora sim, retomamos. A gente estava vendo aqui a cara do Arthur Lira enquanto o presidente Lula falava. Pois é. Diga o que você acha de tudo isso. Atento. Atento, deve ver se aprende alguma coisa. Acho que tem aí uma contradição muito engraçada, né? Você veja o presidente falando na liberdade de expressão essencial, como no caso do Assange, e a gente tem ali na plateia assistindo o presidente da Câmara que continua processando a imprensa, que conseguiu vencer na segunda instância, saiu a decisão hoje, mandando sobre ele do ar, né? Então a gente tem um discurso pró-liberdade de imprensa do Brasil, de destaque no mundo, e um presidente da Câmara sentado ali no local que representa o... A gente teve uma interrupção de novo com a Elô, né, gente? Poxa, pena. A Elô tratava hoje uma nova decisão da Justiça vetando uma matéria da agência pública. Já havia acontecido com o Congresso em Foco. Com o ICL. Com o Congresso em Foco de tirar do ar. Eles não conseguiram, não tiveram força para tirar do ar. Mas estão processando o ICL e cobrando uma indenização de R$300 mil. ICL. E Congresso em Foco. E tem mais um. Tem mais um, né? Tem mais um ou dois. Mas a Elô estava apontando essa contradição, ele está aí ouvindo o Lula falando do Assange, em nome de liberdade de expressão, e o senhor da censura. E esse senhor da censura, esse bolsonarista, sim, não se esforça para resolver, ou para ajudar a resolver o problema da desigualdade, da liberdade de imprensa verdadeira, não aquela liberdade de expressão que os bolsonaristas, como ele, gostam. Sim. É liberdade de fake news, não. A gente também teve um trecho ali, né, em que Lula falou para o público brasileiro, para a gente, né, para o público interno, lá no palco, vamos dizer assim, da ONU, né, na Assembleia, sobre democracia. Ele fez uma menção, inclusive, aquele slogan de 100 dias do governo dele, que é "O Brasil voltou". Eu acho que foi um trecho também muito forte da fala dele, que a gente pode colocar também para comentar aqui na mesa. A gente vai colocar essa. A democracia garantiu que superássemos o ódio, a desinformação e a opressão. A esperança, mais uma vez, venceu o medo. O Brasil está se reencontrando consigo mesmo, com nossa região, com o mundo e com o multilateralismo. Como não me canso de repetir, o Brasil está de volta. É uma referência aí ao slogan de 100 dias do governo federal. A gente até tem a imagem, né, que foi divulgada pelo governo federal brasileiro aí na nossa tela. E ele retoma no discurso dele, né, é uma maneira também de fazer com que o mundo olhe para a gente também, né, Chico Sá? Sim, é porque ali ele toca na questão dos neoliberais extremos, como o Trump e tal, mas não podemos esquecer que aqui, até 31 de dezembro de 2022, a situação era essa. Tinha um certo capitão, junto com um ministro da Economia, que só pensava no dinheiro dele lá fora, que submeteram o Brasil a um arroxo
sem fim. Peguei arroxo lá no final da ditadura, dos tempos do Delfim Neto, mas a política é, de certa maneira, a mesma, né? Arrochar para as classes trabalhadoras e favorecer para o capital financeiro. Eu estou olhando aqui os comentários, inclusive, do nosso chat, né? As pessoas acompanhando esses trechos do presidente Lula, que foi um discurso bastante longo, 22 minutos. A Maria da Consolação diz que o Brasil tem o seu reconhecimento de volta. Algumas pessoas aqui também, já vi várias pessoas comentando sobre um discurso de estadista. A Rosidete foi uma das que ressaltou isso também. Muita gente falando a respeito de como Lula se comportou e também Lira, né? Lira e Rodrigo Pacheco assistindo a esse discurso de Lula como um estadista. Então, bastante importante aqui os comentários que a gente tem a respeito disso. Foi um discurso, não tem como a gente negar, é bastante muito impactante. Consistente, né? Com os grandes temas do mundo, né? Exato. Que é desigualdade, principalmente. Falaram aí, um comentarista, não, é retórica, não, são fatos. Ele disse, por exemplo, no ano passado, o FMI disponibilizou 160 bilhões de dólares, 160 bilhões, para saque de países europeus. Agora, para o continente africano inteiro, 34 bilhões. Isso é nada mais concreto do que isso, né? Mais concreto que isso. Isso é retórica, pelo amor de Deus. Né? E falou também da precarização do trabalho. Sim. Lembrando essa coisa terrível que nos atende a nós, classe média, no mundo, né? Que é Uber, iFood, essas coisas, né? Que as pessoas têm que trabalhar porque não tem estabilidade, Sim. porque os direitos trabalhistas foram destruídos aqui no Brasil, desde lá do Michel Temer, Sim. começou a destruição dos direitos trabalhistas, né? Passou por cima de tudo, né? Desonerar os empresários, não sei o que e tal. E as pessoas então ficam aí, o sujeito trabalha no carro do Uber e ele não tem outro jeito, tem que trabalhar ali. Tem que submeter. E ele trabalha 12 horas por dia, 4, 5 horas ele entrega para a empresa que tem um aplicativo. Porque é o pagamento por isso aí. A empresa tem um balcãozinho lá com 2 moleques cuidando e arrecadam o suor dos trabalhadores do país inteiro. O outro leva, como o Lula já disse, o presidente Lula já falou, o outro leva numa bicicleta uma comida que ele às vezes sente o cheiro e ele está com fome e não vai poder comer. Né? É isso. Né? Sem contar, é totalmente clandestino. Você não tem seguro de saúde, você não tem seguro de vida, seguro de nada. Mas isso é o resultado do neoliberalismo. Que um colega jornalista disse, mas neoliberalismo é uma coisa muito vaga, serve para qualquer coisa. Não, serve para isso. Vago para lá aqueles para que ele. Querem ocupar, que querem se aproveitar do trabalho alheio. É isso. E às vezes não entendem. O que mais temos aí, Gabi? Outro ponto importante foi, claro, a crise climática. A gente está falando... Essa semana, inclusive, eu acho que é um momento muito importante para a gente falar disso, né? Sim. Porque a gente vive aqui no Brasil uma semana em que a gente teve alertas da Metsul sobre que a gente vai atingir temperaturas altíssimas. E isso, é claro, em decorrência da urgência global, né, climática que a gente está passando. A gente teve resultados no Rio Grande do Sul, enfim... E Lula se referiu a isso quando ele falou do Sul Global também. Vamos assistir esse trecho de Lula falando sobre a crise climática. Desejo igualmente expressar minhas condolências às vítimas do terremoto no Marrocos e das tempestades que atingiram a Líbia. A exemplo do que ocorreu recentemente no estado do Rio Grande do Sul, no meu país, essas tragédias ceifam vidas e causam perdas irreparáveis. Nossos pensamentos de orações estão com todas as vítimas e seus familiares. Senhoras e senhores, há 20 anos ocupei essa tribuna pela primeira vez. Naquela época, o mundo ainda não havia se dado conta da gravidade da crise climática. Hoje, ela bate às nossas portas, destrói nossas casas, nossas cidades, nossos países, mata e impõe perdas e sofrimentos a nossos irmãos, sobretudo aos mais pobres. São as populações vulneráveis do Sul Global, as mais afetadas pelas perdas de danos causados pela mudança do clima.
os 10% mais ricos da população mundial, são responsáveis por quase a metade de todo o carbono lançado na atmosfera. Nós, países em desenvolvimento, não queremos repetir esse modelo. A gente teve aí a fala do presidente Lula, e eu acho que vale a pena ressaltar uma notícia que saiu agora de tarde, aqui da Prefeitura de São Paulo, né, da capital paulista, que anunciou que vai fornecer água para moradores de rua por conta dessa onda de calor que a gente está conversando aqui. São Paulo é uma das atingidas, né, com temperaturas nesse momento acima de 30 graus. E aí a ideia é que essa distribuição vai ser realizada em 10 tendas que são espalhadas aqui ao longo da cidade de São Paulo. A gente ainda não tem o endereço desses abrigos, né, temporários, que essas águas vão ser fornecidas a essas pessoas, mas acho que faz parte do acolhimento, né, da Operação Alta Temperatura. Eu acho que eles viram, essa equipe da Prefeitura que tomou essa decisão, acho que viu o gesto do Padre Júlio. O Padre Júlio, essa semana inteira, ele alertou. Ele não alerta com, ouvi falar, ele alerta já distribuindo a água. Não é que a população precisa, não. Enquanto ele fala, ele já distribui. Então, acho que a Prefeitura está mirando no bom exemplo do Padre Júlio. É bom que mirem mesmo. Apesar do prefeito... Que eles costumam mirar nos moradores de rua, né? Exatamente. Mas mirado não é para dar água para beber, não. Não esquecer, do jato de água nos moradores com jato de água no inverno, para tirá-los de onde eles estão, né? Exatamente. É assim a Prefeitura do seu Ricardo Nunes. Vimos isso muitas vezes aqui. Essa história do jato de água foi na gestão do João Dória, né? Foi. Do PSDB também. Sim. E isso acontece um dia depois desse comunicado da Metsul, que anunciou que o Brasil vai ter uma onda de calor excepcional, de 40 a 45 graus. Assim. O Leandro Demore, hoje de manhã, estava dizendo que ele está lá no Rio Grande do Sul, em Passo Fundo, onde ele mora. Foi coisa mais estranha. Há 2 dias estava 5 graus aqui. Agora chegou nos 30. Você já pensou? Em 2 dias você sai de 5 para 30, louca, 25 graus. Coisa louca. Nós estamos no inverno, tem que... Ainda estamos no inverno, né? Até mais 3 dias. Outro ponto importante foi o embargo a Cuba, que a Elô começou a falar. Infelizmente, a gente teve, inclusive, uma interrupção com a Elô, mas a gente tem esse trecho da fala de Lula para poder comentar também, que foi um dos assuntos, inclusive, que os opositores de Lula já criticaram também nas redes sociais, né? Mas vamos ver como é que foi esse trecho. O Brasil seguirá denunciando medidas tomadas sem amparo na Carta da ONU, como o embargo econômico e financeiro imposto a Cuba e a tentativa de classificar esse país como Estado patrocinador do terrorismo. Basicamente ele dizendo que prejudica uma mediação dos conflitos, né? Cuba é vítima de uma covardia do império dos Estados Unidos, uma covardia absurda. Cuba não tem riquezas naturais, né? Cuba tem pouco de cana, fumo, né? Então faz rum, faz charuto, tem turismo. Imagine, agora eu tive a informação de que há vários transatlânticos que vêm da Europa e aportam em Cuba, porque os europeus, principalmente os espanhóis, gostam muito de visitar as praias de Cuba. Eu estive lá em Varadeiro, praia maravilhosa e tal, e cheio de turistas europeus. Pois agora, recente, depois do Trump, um navio desse que traz turista, que traz dinheiro para Cuba, um navio desse, se aportar em Cuba, fica acho que 6 meses sem poder atracar em porto americano. Não pode ser recebido em portos dos Estados Unidos. É uma maldade, é uma covardia. Por quê? Porque Cuba é comunista. Tá bom, Cuba então, por quê? Porque é uma ditadura. Muito bem, seus estadunidenses. Mas que história é essa? Vocês negociam com a China, que é um regime comunista. Sim. Mas é uma ditadura. Peraí, vocês não têm negócios com a Arábia Saudita? Sim. Senhor Biden, você não foi lá beijar a mão daquele assassino? Sim, o daquele cara que príncipe? matou o jornalista, né? Foi lá beijar a mão quando a gente viveu a crise aí por falta de petróleo recentemente? Cinismo, São essas contradições que eu acho que cabe a nós, jornalistas, salientarmos sempre. Né? Há críticas a Cuba. Mas há críticas muito maiores, a esses covardes
né, que metem a bota sobre o pescoço dos cubanos, que estão passando por momentos muito difíceis, vivem um isolamento absurdo. Em cima disso também, Chico, a gente teve a repercussão na mídia tradicional, né? Como é que a mídia tradicional recebeu não só o discurso de Lula de maneira geral, mas principalmente esses pontos, como, por exemplo, o embargo a Cuba. Olha só, a gente teve, por exemplo, a fala da jornalista Vera Magalhães. Que belíssimo discurso de Lula na abertura da Assembleia Geral da ONU, tratando dos pontos importantes em tom soberano e conectado com as urgências atuais. Eu juro que quando eu li, eu tirei meus óculos para ver. Será mesmo? Porque a Verinha pelo histórico, a com Vera todo já respeito disse, ao trabalho dela, mas pelo histórico, né, em relação ao Lula, qualquer coisa que viesse da Não, ela chegou a dizer no esquerda. passado, Lula é uma coisa acabada, não existe mais, acabou. Não é player, né, para o Mas jogo eu acho político. ótimo. Não, eu acho que a mudança é importantíssima. Mudar, refletir é Reconhecer erro. E reconhecer que o discurso mudar. hoje... O Merval Jurema, o presidente, o imortal da Academia Brasileira de Letras, elogiou também. Que não dá para não elogiar, a não ser que você seja ranzinhos a um ponto, ou que você faça uma campanha ali com o fígado permanente, você vai deixar de reconhecer que esse discurso foi um discurso de papa, como você bem retratou. É para a cidade e para o mundo. A cidade é o Brasil e o mundo é o mundo. Mas o Brasil precisa entender o discurso do presidente Lula como uma proposta genuína, autêntica, legítima, né, para esse país. E uma denúncia do absurdo que a gente vive. Se você é contra um discurso que toca na ferida da desigualdade, aí será apenas por campanha, né, contra a pessoa do presidente Lula. Não tem nada que segure esse discurso. Exato. A gente tem Guga. Temos Guga Noblar entre nós. Opa! Guga, boa Salve, noite. Guga. Hoje Salve, cenário Guga. diferente, hein? O Guga tá com a camisa de videogame hoje. Ele tá jovem hoje, né? A camisa de videogame. Suas meninas vão chegar aí e vão espaciais, espaço sideral. Boa noite, Guga. Boa noite, meus queridos Chicos, minha querida Gabi, essa audiência maravilhosa. E hoje eu tô aqui estilo videogame, estilo aquele pessoal que acredita em vida alienígena. E eu sou desse, eu não duvido que tenha, não. Boa, garoto. Guga, antes de partir aqui a gente tem inclusive a apuração sua para trazer daqui a pouquinho, a respeito de Toffoli anulando suspeição contra o juiz Eduardo Apio, mas antes disso eu queria trazer um pouco essa fala de Lula também para você poder comentar. Muitas pessoas aqui no nosso chat querendo saber, aqui a gente está falando da repercussão entre a mídia tradicional, como isso foi recebido aqui pelos brasileiros. Vale muito a pena também, talvez, trazer um contraponto, como era o discurso de Jair Bolsonaro antes, né? Porque a gente tinha uma outra realidade e agora a gente tem um discurso, isso como a gente já disse aqui várias vezes, de um estadista, e também querem saber a respeito de como o mundo enxergou isso também, né? Como a imprensa lá fora, como os outros países enxergaram esse discurso de Lula, que tradicionalmente o Brasil abre aí a Assembleia da ONU. Guga, é contigo, então. Então, o Lula está fazendo com que o Brasil volte a deixar, né, de ser visto como um páreo internacional. Na época do Jair Bolsonaro, a gente tinha situações esdrúxulas dele comendo, lanchando em cima de paralelepípedo, porque não podia entrar em restaurante, já que não tinha sido vacinado contra a Covid. Então é claro que a gente passou de uma situação praticamente uma caricatura, uma situação patética, esdrúxula, onde a gente estava sendo rebaixado no cenário internacional. 4 anos de Jair Bolsonaro rebaixando o Brasil, fazendo com que o Brasil passasse a ser visto como um país muitas vezes inimigo das democracias, inimigo da ciência, inimigo da razão. O Brasil
sem dúvida nenhuma, nesses últimos 4 anos, viu a sua imagem ser contaminada pelo bolsonarismo, e isso foi muito ruim. É claro que é um alívio a gente ver que agora, finalmente, o Brasil volta a ser respeitado. O Lula, ele é uma pessoa que já gozava de um respeito internacional. Quando o Lula era candidato a presidente, ele já demonstrava, mesmo saindo de uma prisão, né, mesmo saindo de um momento onde a história dele, pelo menos em parte, tinha sido manchada por uma prisão, mesmo assim, a reputação dele perante todos os líderes internacionais era muito mais consagrada do que a de Jair Bolsonaro, uma pessoa que tinha, sim, o respeito e que volta para o cenário internacional agora com um discurso que está sendo elogiadíssimo, que está sendo aplaudidíssimo, não só aqui no Brasil, por jornalistas que muitas vezes sempre embarcaram naquele discurso antipetista, né? Mas não só por eles, mas pelo mundo inteiro. O grande discurso do dia hoje é o do Lula. Não teve nenhum outro hoje que tenha chegado perto do Lula, nem Biden, nem ninguém. Então quem hoje brilhou foi o Lula, que, como eu disse há pouco, já está brilhando desde o momento em que se tornou candidato e já passou a ser recebido por lideranças internacionais, mostrando que sim, que ele tem credibilidade perante o mundo, e hoje foi o grande momento dele se consagrar, dele mostrar que o Brasil está de volta como um país respeitado, ouvido e como uma liderança global. É isso aí. Só para quem lembra, né, Bolsonaro fez um discurso, eu lembro, bastante, né, dizendo que o país esteve muito próximo do socialismo, aquela coisa de teorias da conspiração, negando a Amazônia como patrimônio da humanidade, enfim, foi realmente desastre era total, um desastre, né? Mas a nossa realidade aqui no Brasil ainda também é bastante importante de a gente discutir. A gente pode voltar a olhar um pouco para cá, né, Guga, porque você tem apuração sobre isso, inclusive sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, que anulou a suspeição do juiz federal Eduardo Apio, que atuou na Lava Jato e suspendeu o processo administrativo aberto contra o magistrado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o famoso TRF4. Você conversou com o advogado dele, é isso, Guga? Como é que é essa história? Conversei com o Pedro Serrano hoje, né? Essa decisão do Dias Toffoli acaba por suspender a suspeição, por anular a suspeição do Apio. O Apio, num primeiro momento, em maio, por uma medida cautelar, ele tinha sido afastado da 13ª Vara, a Vara Federal de Curitiba, que toma conta da Lava Jato. E naquele momento, o que foi usado contra ele foi uma suposta ligação, um trote que ele teria feito para o filho de um desembargador do TRF4. O desembargador é o João Malucelli, o Marcelo Malucelli. O filho, o que sofreu o trote, é o advogado João Malucelli, que é sócio do Sérgio Moro. E naquela época, o pai dele, o desembargador, o Marcelo Malucelli, ele tinha proferido uma decisão que ia contra uma outra decisão do STF, do Ricardo Lewandowski, que tinha suspendido qualquer decisão judicial que pudesse restabelecer a prisão do Tacla Duran. Mas aí foi o João Malucelli e restabeleceu a prisão do Tacla Duran, que viria para o Brasil e que seria inclusive ouvido no Congresso Nacional. Isso inclusive melou a vinda do Tacla Duran. E aí foi neste momento que teve a suposta ligação para o filho do Malucelli, do João Malucelli, que seria um trote para esse João Malucelli, um trote que ninguém nunca entendeu o sentido, e depois, com base nesse trote, eles disseram que a voz seria o do Eduardo Apio, e que por isso eles tomaram essa decisão. O Conselho do Tribunal Federal Regional 4, do TRF4, tomou essa medida cautelar de retirá-lo da 13ª Vara. E aí na semana passada veio a decisão do TRF4, são 3 desembargadores, porque o quarto seria exatamente o João Malucelli, que é
o Marcelo Malucelli, que é o pai do João Malucelli, ele pelo menos não julgou, mas os outros 3, em decisão unânime, resolveram suspender, retirar de vez o juiz Apio da 13ª Vara e anular todas as decisões dele. Aí veio hoje o Dias Toffoli para dizer que não, que está anulada a suspeição do Apio, que ele, portanto, não é mais considerado no momento um juiz suspeito, não vale mais aquilo. Se o Conselho Nacional de Justiça quiser avocar esse caso e julgar, aí sim ele pode, numa decisão posterior do Conselho Nacional de Justiça e não do TRF4, ser considerado suspeito, mas neste momento não é. E por isso não tem, inclusive, nada sendo tocado contra ele no CNJ. Por hora, ele não tem processo nenhum. O Dias Toffoli escreveu isso, mas o CNJ não está processando o Apio. Então, o Apio pode sim retornar à Justiça Federal. O Pedro Serrano me disse que eles querem que o Apio retorne à Justiça de imediato. Ele vai protocolar isso lá no CNJ. Agora, ele não sabe se o Apio, e essa é a notícia ruim, para quem, enfim, quer que a Lava Jato seja julgada, seja de alguma maneira, responda de alguma maneira pelos excessos, ele pode voltar para uma outra vara e não necessariamente para a 13ª Vara de Curitiba. O Pedro Serrano me disse que eles estariam satisfeitos se ele voltar para alguma vara. Veremos o que vai acontecer. Olha, e essa absolvição do juiz Apio, essa decisão do ministro Dias Toffoli, né, que não reconhece suspeição, que derruba a condenação que o Apio teve do TRF4, do Malucelli, pai do João, que é namorado da filha do Moro, que é tudo. Ainda tem isso. É a família, né? Quer dizer, o João Malucelli, que é o desembargador, é o juiz lá do TRF4. Ele é filho do pai do namorado do Marcelo Malucelli, né? É isso. O João Malucelli, filho do desembargador do Marcelo Malucelli. Marcelo Malucelli. E é namorado da filha do Moro. E persegue o juiz que ficou no lugar do Moro, porque o juiz que ficou no lugar do Moro começou a descobrir, tudo mostra, né, os podres da Lava Jato. E hoje eu recebo informação, Chico, só um minuto, por favor, importantíssimo aqui, me manda aqui, petição 11.791, relator ministro Dias Toffoli, requerente Raul Schmidt Felipe Júnior, advogado Antônio Carlos de Almeida Cássio, nosso Cacai. Então o Cacai nos informa que nessa terça-feira Toffoli concedeu liminar histórica e de relevância nacional a pedido da defesa do empresário Raul Schmidt, porque ele tinha sido absolvido pelo Apio, tinha sido condenado antes pelo Moro. Só para resumir um pouco, esse Raul Schmidt é um empresário que apareceu numa delação daquela como chama, da Odebrecht, um acordo de leniência, né? Então, que ele teria recebido dinheiro de propina, que não sei o que e tal. Então, vazou, e eu estava vendo agora no Intercept, vazou conversa de procuradores da turma do Dallagnol, daquele Diogo Castor, daquela turma da Lava Jato, os filhos de Januário, né? Conversa deles com o Moro, e o Moro tinha decretado a prisão desse empresário, desse Raul Schmidt, né? Decretou a prisão dele e ele fugiu, ninguém encontrava. Então, vêm os procuradores da força-tarefa da Lava Jato e propõem ao juiz: vamos fazer as operações contra a Nathalie, a filha dele, para forçá-lo a se integrar. Vamos apertar. Covardia, manipulação do direito, né? A expressão dele é assim: vamos criar um elemento de pressão sobre o empresário, vamos pegar a filha dele. É assim que agia a Lava Jato, que é defendida, inclusive até hoje, por viúvas jornalistas aí pelo Brasil afora. Tem uma viuvez. Ô Guga, e o CNJ está chegando perto ali da ratoeira, né? De uma parte ligada a dinheiro, a diárias, uma coisa pesada, pelo que me parece, não? Pois é.
Eles gastaram muito mais do que precisava, pelo jeito, né? O Delton Dallagnol, inclusive, está tendo que pagar multa por isso, né? Porque gastou muito mais diária em hotel do que precisava, em viagem do que precisava, e o CNJ agora está indo para cima da Gabriela Hardit, do próprio relator, que foi o relator que foi a favor da suspeição do Apio, o relator desse processo. Também vai ser julgado pelo CNJ. O Loraci Flores também vai ser julgado porque ele teria se metido em decisões sobre o Tacla Duran depois do Ricardo Lewandowski ter suspendido. Então, ter suspendido qualquer ação contra o Tacla Duran. Então, tem uma turma aí que estava conduzindo a Lava Jato, que agora vai estar no olho do furacão. Mas é óbvio que para eles seria péssimo ter o Eduardo Apio na 13ª vara. Então eles precisavam dar um jeito de tirar o Apio. Foi muito forçada essa retirada do Apio, né? Primeiro, a história do trote. Aí falaram que a polícia tinha dado uma perícia que mostrava que era quase que certeza absoluta que seria a voz do Apio. Aí vem a perícia da defesa do Apio com um perito muito consagrado mostrar que não, que a chance de ser do Apio ou não ser do Apio era a mesma. Então não dava para chegar a conclusão nenhuma de que poderia ser do Apio ou de que teria uma convicção quase que certeza absoluta que a voz era do Apio. E aí, agora depois, para suspendê-lo, para enfim, retirá-lo de vez da 13ª vara, que foi a decisão da semana passada, eles usaram basicamente 4 pontos. Um era que o Apio teria externado em entrevistas para a imprensa que seria contra a Lava Jato. Ele tinha feito um discurso contra a Lava Jato para a imprensa. Esse foi um dos argumentos usados contra ele, como se só pudesse ter gente, e muita gente já externou comentários favoráveis à Lava Jato, fazendo parte do tribunal, e esses nunca aconteceu nada. E quando a pessoa é contra, eles usam isso. O outro ponto que eles usaram é que o pai do Apio foi político, já faleceu, mas estava supostamente o nome dele, como o codinome Abelha, naquela lista da Odebrecht. Então eles usaram isso, falecido pai do Apio, que talvez seja um dos nomes da lista da Odebrecht, aquela que foi considerada nula pelo Dias Toffoli na semana passada. No mesmo dia que o Dias Toffoli considerou nula a leniência da Odebrecht, que teria essa lista que tem o pai do Apio, ou seja, no mesmo dia que foi considerado uma prova nula, eles usaram essa prova nula. Foi no mesmo dia que eles condenaram o Apio à suspeição e retiraram ele da Lava Jato e anularam todas as decisões dele, inclusive essa do Raul. E aí eles também falaram que o Apio teria despachado em casos do Tacla Duran depois do Lewandowski suspender. Exatamente o que eles fizeram, exatamente o que o Júlio Malucelli fez de restabelecer a prisão do Tacla Duran. Apio foi lá e fez depois, mandando não restabelecer, enfim, também mexeu nesse caso. Eles usaram só contra o Apio, disseram que o Apio não poderia ter mexido. E o outro ponto, o quarto ponto, foi que o Apio teria como senha o Lula 2022, então ele devia ser lulista, na opinião deles. Como é lulista, teria colocado a senha como protesto contra a Lava Jato, na opinião deles. Eles criaram já o motivo da senha, e que, portanto, ele era contra a Lava Jato, ele já teria uma posição contrária e por isso seria suspeito. Foram esses os pontos. Eles nem usaram a questão do telefonema, do trote, porque o trote enfraqueceu. Eles usaram esses 4 pontos, basicamente, que o juiz, que o ministro Dias Toffoli desmontou um por um, e depois, dizendo, inclusive, que não valia mais, não tinha como ter certeza que o nome do pai do Apio estava na planilha da Odebrecht, que aquilo já era prova nula, que ter uma senha do Lula não quer dizer que ele é anti-Lava Jato, que ele despachou erradamente na questão do Tacla Duran, mas eles também despacharam e nada aconteceu, e ele também reforçou que muitos casos contra o Sérgio Moro de suspeição, que mostravam que o Sérgio Moro, inclusive, tinha conluio com os procuradores, foram ignorados por esse mesmo tribunal. Então, Dias Toffoli, enfim, desmontou todos esses pontos. Sul do país, setores, né? Não é todo o povo do Sul, não. Mas Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, tem umas coisas muito estranhas, setores da justiça, da polícia e da política.
Né? Da política gerou um monte de militar na política, coronel fulano, capitão cicrano, tudo hoje deputado e tal, né? Sim, é uma fábrica de militares. A fábrica de militares né? para a política. Na justiça, basta Lava Jato e TRF4 para você ver como é que as coisas funcionam. Estranhíssimo aquele telefonema gravado. Tá, até hoje eu não entendo direito aquilo, mas como é que o cara sabia que quem estava ligando era o outro para poder gravar logo assim? Preparar e gravar. Né? Tudo muito mal contado ali, né? E da polícia também. A Polícia Federal disse que a voz é dele. Tá bom, pode ser que a Polícia Federal tenha constatado isso, mas o perito da Universidade de São Carlos, que é um dos maiores do país, falou não pode se afirmar isso de jeito nenhum, não se pode afirmar isso. Então é estranho. E a Polícia Federal, no caso, né? A Polícia Federal é aquela que entrou no avião perseguindo e prendendo o deputado Renato Freitas, que era negro. Exatamente. Né? Com ato de racismo que gerou protestos em todo o país. Polícia, não sei, aí não é mais federal, mas polícia que perseguiu com a delegada a tal ponto o reitor Luiz Cancelier, que torturado com tudo que passou, acabou encontrando a morte. Então é isso, é essa coisa, é a liderança dos clubes de tiros, de células neonazistas, né? É isso que a gente precisa tentar, né, alterar em setores do sul deste país, de sulinos. Obrigado, Guga. Acabou? Um beijo, Guga. Você que está aqui, a Anitta, Boa nos noite. esperando. Tchau, querido. Anitta Boa noite, Efraim está nos esperando agora, vai conversar com a gente, minha amiga Anitta. Muita gente já conhece a Anitta, porque, eu não sei se vocês repararam, gente, mas a Anitta é santista, tá? Ah, não poderia, tem muito bom gosto, obviamente, torce pelo Santos Futebol Clube. Espero que não caiam. Não, ganhamos ontem do Bahia, agora vai. Lá na Bahia, hein? Lá na Bahia. E esse tanto de medalha aí, Anitta? Conta pra gente, olha, todos os títulos de Anitta. Tá sem som, Anitta. A gente tá sem o som da Anitta. A gente Acho vai. que agora vai. Agora vai. Sim, agora E essas medalhas todas? Pode contar uma por uma. Bom, pessoal, primeiro, boa noite. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Hoje sorrindo, né, Chico Sá? Porque finalmente Pois é. nos deu alegrias. Ufa, ufa, ufa. Ufa. São as minhas medalhas de corrida. Eu corro, sou uma corredora amadora. E essas são todas as minhas medalhas das provas de rua que eu faço. Então, muitas histórias para contar também na corrida. Gente, Bacana. além de corredora, além de esportista, além de santista, a Anitta também é mestre em comunicação política, está sempre ligada aqui nos assuntos, inclusive hoje assistiu, claro, como todos nós, né, o discurso de Lula na ONU, na abertura da Assembleia, e um dos pontos que a gente ainda não tratou foi sobre a guerra na Ucrânia. Então a gente vai colocar esse vídeo para a Anitta também poder comentar esses trechos aqui com a gente. A guerra na Ucrânia escancara a nossa incapacidade coletiva de fazer prevalecer os propósitos e princípios da Carta da ONU. Não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz, mas nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo. Tenho reiterado que é preciso trabalhar para criar espaço para negociações. Investe-se muito em armamentos e pouco em desenvolvimento. No ano passado, os gastos militares somaram mais de 2,224 bilhões de dólares. As despesas com armas nucleares chegaram a 83 bilhões de dólares, valor 20 vezes superior ao orçamento regular da ONU. Estabilidade e segurança não serão alcançadas onde há exclusão social e desigualdade. Aí, o presidente Lula falando a respeito da Ucrânia. Então, Anitta, vamos conversar por aí, eu acho, né? Sobre a gente falando a respeito do presidente da Ucrânia, Zelensky parece que não gostou muito também, né, dessa fala. Não estava com cara de muitos amigos, né? Não estava com cara de muitos amigos. Apesar de Lula ter sido aplaudido ali, o Zelensky não parecia muito animado, não. A gente tem, inclusive, também esse trecho para entender ali a reação do presidente Volodymyr Zelensky. Vamos dar uma olhada também.
Uma agenda que eu duvido vir as desigualdades dentro dos países, requerem os pobres dos orçamentos nacionais e fazendo que pagar impostos proporcionais ao seu patrimônio. No Brasil, o mundo inteiro sempre falou da Amazônia. Pois é, então, parece que rolou um certo climão ali, né? Não aplaudiu, não, né? Não aplaudiu. Ali. Só que amanhã tem o encontro de Lula com Zelensky, né? Então, o que a gente pode, talvez, esperar? Um pouco um exercício de futurismo, talvez, mas dá para dizer que foi uma reação um pouco fria por parte de Zelensky ali, né? Ele não parecia muito animado com o discurso do presidente, enquanto o que chama atenção é que as pessoas estavam aplaudindo e ele não, né? Esse contraponto ali da reação de Zelensky, né, Anitta? E tem os movimentos, você viu que ele tira fone de ouvido, fone também. põe lá e fala, já deu para mim, né? Amanhã ele vai se encontrar com o presidente Lula. Mas estava claramente incomodado. Eu acho que isso se deve especialmente pelo cuidado que o presidente Lula teve de não citar a Rússia. Ele não fala da Rússia, ele não fala do presidente Vladimir Putin, ele fala sobre diversos conflitos, ele não fica só na Ucrânia, claro, ele se estende um pouco mais porque sabe que seria cobrado para falar sobre a Ucrânia, mas ele fala, por exemplo, sobre a questão da Palestina, cita outros conflitos que existem no mundo e também a Ucrânia, sem fazer essa condenação mais forte à Rússia. Acho que o Zelensky vai esperar que amanhã esse encontro entre os dois tenha alguma palavra mais enfática contra o Putin, mas diria que esse é o motivo da reação pouco animada dele durante o discurso do Lula. Mas acho que a gente também sabia, né? A gente tinha expectativa de que o Lula dificilmente condenaria a Rússia com palavras tão duras, pelo que ele vinha falando sobre o conflito desde que assumiu a presidência da República no começo desse ano. Mas diria que esse é o motivo da reação pouco efusiva do Zelensky. Zelensky queria, né, que o Brasil fornecesse recursos para armas, fornecesse armas. E se pronunciasse mais, né, mais incisivo e desse armas. Né? E o Lula falou, não, vamos discutir como a solução pacífica. E hoje, no seu discurso aí, o Zelensky, no discurso dele, Zelensky reclamou, mesmo dos seus aliados europeus, que ele esperava mais apoio. Quer dizer, ele quer a guerra mesmo, né? Tá bom, eu não vou dizer para vocês, o Putin está certo. Não, você tem um conflito ali, há razões e razões. Agora, isso tinha que ser discutido na mesa das negociações, no sede aqui, cedo lá, que é o que o Lula vem propondo há muito tempo, que o Papa Francisco propôs. Sim. Né? Mas o Zelensky parece que não quer essa ideia, não. Ele quer a guerra total mesmo, para ver se consegue, né, recuperar território e, enfim. A questão é que a reunião vai acontecer amanhã, desculpa, Anitta, por volta das 5 horas do horário de Brasília. Sim. E vai acontecer depois desse climão também, né? Então tem todo esse clima também que a gente pode esperar da reunião dos dois. A gente não sabe em que tom que vai ser esse encontro, porque da última vez parece que o presidente Lula tinha oferecido 3 horários, né, para o Zelensky num encontro, e ele simplesmente não apareceu, e aí depois tentou se minimizar, né, colocar panos quentes, dizendo que na verdade não era tão importante assim a reunião, mas o fato é que foi bastante chato. Sim. O Zelensky não ter se encontrado com o Lula também, né? Você ia dizer, Anitta, desculpa. Imagina, eu acredito que nessa reunião entre Zelensky e Lula, o presidente brasileiro vai, como o Chico estava dizendo, ressaltar que o importante é sentar à mesa, é negociar, é tentar outra via, porque na verdade, depois de mais de 1 ano e meio desse conflito, a gente já viu que dificilmente vai ter uma resolução positiva para a Ucrânia no campo de batalha. A Ucrânia já recebeu muita munição, muito investimento de países, especialmente da OTAN, e ainda assim os avanços foram bastante tímidos. Então, não acredito que o Lula vá dar qualquer resposta positiva no sentido de dar
armas, de financiar o armamento para a Ucrânia continuar nessa batalha. Também porque não é de interesse do Lula estimular que a Ucrânia se fortaleça contra a Rússia. A gente sabe que o Lula sempre teve esse cuidado na relação do Brasil com a Rússia. Acho difícil dizer que, né, só o Zelensky não quer sentar na mesa, nenhum dos lados quer sentar na mesa, e também acho que o discurso do Lula, quando ele fala sobre os diversos conflitos no mundo, vai muito no sentido de criticar a ONU pela ineficiência de fazer com que esses países efetivamente negociem. Ele fala, né, que o Conselho de Segurança da ONU tem sido muito pouco efetivo na hora de criar soluções. Não tem conseguido fazer isso e, mais uma vez, não está conseguindo nessa guerra entre Rússia e Ucrânia. Não acho que o Lula acredite que ele vai ser a pessoa que vai conseguir abrir as negociações, mas tenho certeza que é esse o caminho que ele vai tentar seguir na conversa que ele tem amanhã com o Zelensky, que vai ser uma das últimas agendas dele, né, em Nova York, um encontro com o Zelensky, depois um encontro com o Biden, e aí vai voltar para o Brasil, antecipou a volta ao país, né? Parece que o Zelensky tinha a intenção de ser, tinha o projeto de ser o foco, o centro da 78ª reunião da ONU. Que ficasse tudo em torno da causa dele. Né? Bom, o Lula foi interrompido por aplausos 7 ou 8 vezes, Zelensky não. Né? E ele queria ser o foco, canalizar tudo para ele. Sim. Não foi assim. Hoje eu vi uma entrevista do Amorim. Celso Amorim, né, que é o consultor especial do presidente Lula para assuntos internacionais, foi chanceler, o Amorim, e o Amorim dizia, não, a coisa mais importante do Brasil na ONU são duas coisas. Primeiro, o discurso do presidente Lula, porque ele tem o que dizer ao mundo e ao Brasil. Né? Segundo, o encontro dele com o presidente americano, estadunidense, o Biden, para falar da questão internacional, do clima, da questão do trabalho, da questão do crescimento desses fanáticos neofascistas, e não elencou o Zelensky como o assunto mais importante para o presidente Lula. O presidente vai falar com ele e repetiu o que já disse para o mundo inteiro. Vamos sentar, eu estou aqui disposto a sentar e a gente discutir como é que chegamos a um acordo. Mas não é isso que o Zelensky quer. O Zelensky mira em outro interesse. O foco é outro. Mas, Anitta, usa-se muito o Chile, a posição do Chile, em contraponto à posição do Brasil. Você conhece tão bem o mundo chileno. O Chile continua na mesma posição, mais pró-Zelensky, mas tem um discurso mais aberto a favor da Ucrânia, não é isso? Sim, Chico, mesmo o presidente Gabriel Boric, que é um expoente dessa nova esquerda, uma esquerda mais jovem, tem esse posicionamento mais, digamos assim, é uma tentativa de se colocar pró-paz, anti-conflitos, antiga ordem mundial, com a Rússia se destacando. Então olham para a Ucrânia com esse olhar realmente de vítima e por isso se posicionam dessa forma. Porque quem começou essa agressão não foi a Ucrânia, foi a Rússia, e por isso os apelos são que a Rússia pare de atacar, que a Rússia dê esse primeiro passo também pelo poderio ofensivo que a Rússia tem, uma posição muito mais firme em relação a esse conflito do que o Brasil tem. E não só em relação a esse conflito, né? O Boric tem toda uma nova posição, diferente da esquerda mais tradicional, de condenar, por exemplo, a Venezuela também, que é um ponto que ainda não surgiu tão forte no noticiário, mas que sempre volta quando o Lula não fala sobre esse assunto, quando ele deixa de condenar qualquer coisa ligada à Venezuela, e o Boric tem mais essa veia. Ele é mais incisivo na hora de fazer essas críticas contra algumas forças mundiais que são mais ligadas a grupos de esquerda. No caso da Rússia é bem controverso isso, né? Porque o Putin é um líder que se associa mais a essa nova direita reacionária e extremada, mas também tem a tradição de não criticar a Rússia pelo histórico da União Soviética, claro.
Perfeito. Tem um outro ponto importante que foi Lula teve tempo, inclusive, né, de ligar para Camilo Santana, ministro da Educação, para pedir providências contra um caso. Para quem não está acompanhando, a gente falou até no E-Série Notícias primeira edição a respeito disso. Mas um tal de punhetaço, né? Vocês que me desculpem aqui o palavreado, mas não tem outra maneira de descrever, de estudantes da Universidade Santo Amaro fizeram uma masturbação coletiva, isso mesmo, durante um jogo de vôlei feminino em São Carlos, no interior de São Paulo. Isso aconteceu em maio. E aí Lula ligou para o ministro para pedir providências, né? Na conversa ele disse que é inaceitável, inadmissível, condenou o ato, né, desses estudantes. E só agora a gente está vendo, realmente, agora que os vídeos, né, viralizaram realmente, que foi para a internet. E é um acontecimento de abril, né? Isso que é mais... É de maio. É de maio, perdão. E só agora a gente tem realmente medidas sendo tomadas nesse sentido, né? Porque a universidade já expulsou 6 alunos por conta desse ato coletivo. Mas havia uns 20 ou 30 ali, né? Pois é, exatamente. Sim. Eu queria ouvir a Anitta sobre isso, porque chama muita atenção que vários atos nesse sentido, não só esse também, mas a gente já viu fotos escabrosas de estudantes de medicina, isso sempre acontece em faculdades de elite, né? Eu acho que isso é um ponto importante da gente trazer aqui. E em que ambiente estão sendo formados esses alunos? Que médicos serão esses, né? Pelo amor de Deus. Eu acho que fica muito claro como nada é por acaso, né? A gente viu recentemente casos horríveis de médicos ou enfermeiros que violentaram pacientes sedadas, e aí você pergunta de onde vem essa violência. Acho que está muito claro de onde vem essa violência. Vou pegar um pouco o fio da meada em relação ao machismo envolvido nesse caso. Muito importante o Lula se posicionar, se fazer ouvir e falar com o Camilo Santana sobre isso, porque é muito fácil depois você cobrar mulheres, né? Alguém perguntar por que as mulheres não fizeram nada, as jogadoras, por que elas não pararam de jogar? Não, o machismo é um problema dos homens. Os homens precisam frear esse tipo de situação que é muito absurda. E o Brasil vive um processo talvez de uma reconstrução do bom senso coletivo. Não que haja uma grande novidade em relação ao machismo, mas quando você tem um governo de extrema-direita num país, isso deixa marcas muito mais profundas do que efetivamente durante o governo. Você tem uma permissividade. As pessoas, elas se sentem mais à vontade para, acho que vai até ficar um pouco ambíguo o que eu vou falar, mas colocar para fora essas atitudes tão inaceitáveis que nunca poderiam passar pela cabeça de ninguém. Isso é tão primitivo que fica difícil de a gente explicar que isso tem efetivamente acontecido, e ainda mais, como a Gabi falou, num ambiente de elite. Uma faculdade de medicina custa caríssimo, são pessoas que com certeza têm instrução, mas não é exatamente sobre a educação formal que essas pessoas têm, sobre os espaços educacionais que elas frequentaram, mas sobre uma mentalidade de domínio masculino e de ampla misoginia. Realmente não é apenas o machismo, apenas pensar numa superioridade masculina, mas você pensar nessa liberdade que esses homens sentiram nesse momento para humilhar essas mulheres, né? Uma forma de domínio mesmo, uma forma de menosprezo contra as pessoas todas que estão ao redor delas, especialmente isso tendo acontecido num jogo feminino. Então eu acho que você ter um presidente que coloque isso como uma prioridade, que olhe para essa situação e tenha o cuidado de dizer que isso é inaceitável, é realmente muito importante para recolocar o Brasil nesse caminho de bom senso coletivo, como eu comecei falando. Não quer dizer que o machismo vai acabar, mas eu acho que é um exemplo positivo. Só uma coisa. Fala, Chico. Não, eu ia dar... hoje de manhã a gente teve uma enquete eu acho muito importante a gente trazer, porque foi a nossa audiência que se colocou nesse lugar, né? As mulheres que nos assistem. A gente colocou uma enquete que dizia o seguinte: você, mulher, já sofreu algum tipo de assédio sexual? Aí a gente teve sim, 94%, não, 5%. A gente teve mais de 1.000 votos nessa enquete, e também uma fala muito importante também da Vivi, né, nossa apresentadora,
falando a respeito de casos de assédio, de abuso. Anitta, eu, todas nós, a gente tem que conviver isso no nosso dia a dia. E acho importante dizer também que abuso, assédio não é sobre monstros. Nossa, meu Deus, esses alunos são monstros, que coisa horrorosa que aconteceu. São pessoas, são homens que são socializados assim, é sobre poder. Sim. Assédio sexual, abuso sexual é sobre poder, não é um monstro que vai te agarrar num canto escuro da rua e te pegar. Não, é no seu ambiente de trabalho, na escola onde você estuda, é o professor, é o seu chefe, é o seu colega de trabalho. São essas pessoas, aparentemente homens do seu convívio, que vão, né? Que é assim que acontece, não é o homem monstruoso. Sim. É importante dizer isso. Importantíssimo. Eu gostaria de complementar rapidamente que em 2018, a gente, óbvio, né, tem uma pesquisa, não dá para dizer porque o voto é secreto, mas 2018, o único grupo etário que votou mais em Fernando Haddad do que em Jair Bolsonaro foram mulheres jovens, mulheres até os 29 anos, porque os homens, em uma certa medida, eles se sentiam muito representados por essa misoginia, efetivamente, né, por essa vontade de manutenção de privilégios, enquanto as mulheres, isso, na verdade, eu realmente estudei isso no meu mestrado, essas mulheres sentiam a necessidade de tentar frear essa onda machista, de tentar impedir que o assédio fosse normalizado. E eu acho que, nesse sentido, me chama muito a atenção do posicionamento do presidente Lula, porque as mulheres, elas precisam de aliados, e quem mais importante para ser um aliado, para combater o machismo estrutural na nossa sociedade do que o presidente da República? Olha, eu quero chamar a atenção para algumas coisas. Primeiro, essa Universidade de Santo Amaro, isso foi em abril, só agora ela toma a providência de expulsar 6. Mas a gente viu imagens ali de uns 20. Ou mais. Essa universidade está sendo, de alguma maneira, parceira, cúmplice disso aí. Está acobertando. Por quê? Ninguém no corpo docente sabia, né, Chico? Como assim? Ela disse, a Anitta disse, não, porque é de uma elite. Não é elite coisa nenhuma. Isso é a ralé dos ricos. Porque elite, para mim, é você, você e você, Anitta. Isso é a classe dominante. São os bárbaros que têm dinheiro. A universidade mais cara do Brasil, os cursos, são de universidades particulares, são os cursos de medicina. Onde devia, antigamente, os médicos, muitas vezes eram as pessoas mais letradas que nós tínhamos. Não é à toa que o escritor Pedro Nava era médico, Guimarães Rosa era médico. Eu te dou um monte de nome de médicos, né? Juscelino Kubitschek era médico. Assis Clia, outro escritor médico. Juscelino Kubitschek era médico. Quer dizer, os médicos eram pessoas diferenciadas. Claro que havia também maus médicos, mas eram conselheiros de família. Hoje não. Hoje esses riquinhos, esses patricinhos que acham que podem tudo, fazem isso. E são acobertados. São acobertados pelo grupo familiar, são acobertados pelos colegas, pela universidade, que até agora não disse exatamente por que demorou tanto para punir poucos, não é? Concursos que custam mais de 10 mil reais por mês. Então não é elite, é essa classe dominante nojenta. E aí eu vou entender por que tantos médicos aqui de São Paulo, por exemplo, né, votaram, e eu conheço vários, votaram em Bolsonaro. Votaram agora em Tarcísio, o governador de Bolsonaro, Tarcísio, que está, vamos falar dele também agora. impedindo a vacinação pro HPV. Por quê? Não, porque isso aí pode deixar vocês, mulheres, sexualmente muito liberadas, se vocês não correrem... Né? Não, é absurdo. A Anitta tocou numa palavra, ela falou que isso tudo, esse repertório todo, estava normalizado ali no guarda-chuva bolsonarista. É normal entre esses ricos, que é a pior coisa que existe no Brasil. São ricos estúpidos, ignorantes, que não leem, que não convivem com o país verdadeiro. Eu faço esse discurso com muita indignação, porque é insuportável, não é, você conviver com gente que se acha porque tem dinheiro, mas não tem nada na Chico, cabeça. E você falou da universidade, da punição, eles só pensaram agora porque eles estão sob a mira do MEC, que pode caçar
esse curso. A preocupação não é com o ato. Não é com e sim punir os com ter alunos. Vazado nas redes sociais e tá pegando mal. Aí tá pegando mal, putz, vamos fazer alguma coisa a respeito agora disso, imagina, né? São esses médicos que amanhã, num consultório, irão te atender, Gabi. Pois é, exatamente. E atender minha filha. Você sozinha, vulnerável. Mas a mentalidade é essa. Ontem, o Reinaldo Azevedo, que é muito meu amigo, falou assim, ô Chico, isso aí chama-se estupro metafórico. Isso é uma metáfora de estupro. Isso é estupro. Só não teve o contato físico, mas isso é uma forma de estupro. Quer dizer, são estupradores que vão receber, espero que não recebam, um diploma de medicina. E eu não quero dizer que são todos assim, mas eu me lembrei agora que um cara dos mais loucos que entrou aqui em São Paulo, no Shopping Morumbi, há um tempo atrás, disparou e matou um monte de gente dentro do shopping, era um estudante do último ano de medicina. Está cheio de gente maluca entre esses ricos que ocupam esses cargos em universidade. Vamos também trazer essa história do governador Tarcísio de Freitas para a Anitta comentar rapidinho, antes da gente fechar o programa. O que é essa história aqui que o Chico trouxe? Ele vetou nessa última semana um projeto de lei que buscava ampliar a prevenção da vacinação, conscientização e testagem do HPV por meio das escolas estaduais. E aí, na justificativa, o que ele diz é o seguinte, que a Secretaria da Saúde já tem políticas públicas vigentes sobre isso. Quer dizer, não precisa expandir, né? Só lembrando que a Organização Mundial da Saúde é uma recomendação dela para vacinar meninas de 9 a 14 anos, quando é mais eficaz a vacinação dessa população, né, Anitta? Não, sem dúvida, e é muito ruim ter razão nessa hora, né? Mas que muita gente tentou vender Tarcísio de Freitas como um grande moderado, ele não é esse bolsonarista, mas você vê como o projeto de misoginia e de machismo e que não se importa realmente com a vida das mulheres, ele está intrínseco e a anticiência. Não dá para desassociar Tarcísio de Freitas e essa atitude de vetar a vacinação nas escolas da origem dele, de onde ele cresceu na política, que é o bolsonarismo. É óbvio que as meninas, se elas são vacinadas na escola, e também tem meninos, né, que podem ser vacinados, também tem essa recomendação, isso vai diminuir a incidência de câncer de colo de útero, que é um dos que mais mata, é um câncer silencioso, que não é tão simples assim de ser descoberto. Então essa vacinação poderia impedir mulheres de morrerem futuramente. Mas a prioridade do governador não é essa, a prioridade do governador é manter essa base bolsonarista, anti-ciência, machista e misógina, para ser reeleito no futuro, para ser o herdeiro de Bolsonaro no futuro, com essa falsa peste de moderado, mas sem largar a base bolsonarista. Realmente é revoltante, como o Chico falou, e é uma continuação do assunto que a gente estava falando, porque continua sendo uma forma de desprezo da vida das mulheres. E quem está no poder, homens brancos que vão continuar mantendo seus privilégios, porque é do interesse deles que as mulheres continuem sem ter acesso à saúde, por exemplo. É do interesse de alguém como Tarcísio de Freitas, bolsonarista, eleito por essa base e por quem queria dar uma maquiada aí, né, nas suas tendências políticas, não apoiar a vacinação. Então, isso é muito grave e é um embate, continua um embate entre o que o Ministério da Saúde deveria fazer e o que a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo deveria fazer, com posições radicais do nosso governador, porque impedir a vacinação é uma política extremamente radical. Vamos ver agora, né, Anitta? Agora que pegou mal, talvez se faça alguma coisa. O Tarcísio é filho político de Bolsonaro e do general Heleno, lá do Haiti. Teve com o general do Haiti. Bolsonaro estava agora hospedado no Palácio dos Bandeirantes, recebendo a equipe de advogados, despachando no Palácio dos Bandeirantes. É isso, assim como o Bolsonaro também tentou barrar à época os absorventes para mulheres pobres, depois não teve jeito, teve que liberar. Agora a gente tem uma atitude também como essa, uma ação do governador Tarcísio de Freitas. Anitta, minha amiga, um beijo, obrigada por participar, uma felicidade enorme te receber aqui na nossa mesa. Volte sempre, hein? Pessoal, muito obrigada pela oportunidade, fiquei muito feliz. Muito obrigada a toda a audiência enorme do ICL Notícias acompanhando a gente. Um beijo para o Chico Pinheiro, que seu time ganhou do meu, então fica apenas essa pequena mágoa. E um beijo enorme para o Chico Sá, que agora a gente só se preocupa lá para o dia 1º, então vamos aproveitar esse período. Tá bom. É isso aí. Obrigado, boa, Anitta. Boa noite, querida. Obrigado.
Gente, quero dar um recado super rápido antes da gente encerrar, porque a gente tem um lançamento aqui no ICL e é uma oportunidade para você fazer a sua assinatura hoje. A gente quer anunciar o Frei Beto como novo professor do ICL. Opa! Você acredita, Chico Sá? Frei Isso Beto, escritor, craque, camisa mais 10. de 70 livros publicados dentro, fora do país. O curso do Frei Beto vai ser Como Entender os 4 Evangelhos. Em cada uma das aulas ele vai passar pela história do Evangelho e evangelistas. E aí, se você assinar hoje, vai levar um presente, que é uma coleção de livros do Frei Beto. Esses que a gente está vendo aqui na nossa raros, tela. Viu? É? Livros raros. Exatamente, São exatamente. livros do acervo dele. É Jesus Militante 2022, mais 2 livros raros da coleção do Convento do Frei Beto, que você, atenção, só pode, essa promoção, você só pode assinar até às 11h59. Então, é válida também para membros do pacote solidário anual. Então, você pode acessar agora icl.com.br, garantir esse bônus e começar a estudar com a gente, fortalecer o jornalismo independente e também, claro, ter acesso a essas aulas exclusivas com o Frei Beto. Incrível! Gente, Muito maravilhoso. bom, por favor. E assim, Frei a Beto, gente se despede. Né, grande filho? amigo, grande parceiro de muitos e muitos anos. Né? Ele me ensinou uma coisa que eu desejo a vocês: abreijos. Você junta abraços e beijos. Amém. Frei Beto. Garoto. Adorei. Vamos Por deixar falar os em nossos Frei Beto, abreijos, então. Nós vamos ver agora um vídeo curtinho para homenagear o maior educador da história deste país. E dos maiores do depois mundo. tem Sinapse, hein? Não Sim. podemos esquecer. Então nós vamos sair daqui e botar para você aí. Hoje faria 102 anos, professor Paulo Freire. Tem um vídeo sobre Paulo Do Freire. Recife, Pernambuco para o mundo. Isso, inclusive com depoimento de Frei Beto, curtinho lá no meio. Vamos ver? Vamos, abreijos, Abreijos, gente. fraternura. Tchau. Até amanhã. A ciranda. Em primeiro lugar, eu sou Paulo Freire, eu nasci no Recife. Paulo Freire é um muito dos tempo intelectuais atrás. brasileiros mais respeitados no mundo inteiro. Cada vez que recebo homenagens como este, me sinto experimentando homenagens diferentes. Talvez por isso ele tem sido alvo, principalmente nos últimos anos, de todo tipo de ataque da extrema-direita. E assim como a ameaça comunista, a ideologia de gênero e outros conceitos que não fazem o menor sentido, a tal doutrinação ideológica na sala de aula é apontada como um verdadeiro fantasma na pedagogia de Paulo Freire. Então nós vamos tentar entender por que a extrema-direita odeia tanto Paulo Freire. Essa demonização é porque tem uma conscientização, né? E essa conscientização, a extrema-direita, ela confunde com o que ela chama de doutrinação. O fato do Paulo Freire conscientizar os oprimidos através do seu método de educação popular, isso criou um enorme incômodo nesses setores. Em linhas gerais, o método Paulo Freire consiste na valorização do conhecimento e da sabedoria que as pessoas carregam consigo antes mesmo de terem frequentado a sala de aula. As construções e os textos das cartilhas, eles eram textos montados para você decodificar letras. O conceito do Paulo Freire é textos trazidos da experiência das pessoas. O método Paulo Freire dificilmente pode ser aplicado em escola formal. Pode ser, isso acontece, que um professor ou uma professora adote elementos desse método na condução da sua disciplina. Mas a escola como tal, como ela está concebida, ela não suporta o método Paulo Freire. É como colocar um elefante numa caixa de fósforo. E tem um fato muito importante que contraria boa parte das mentiras que dizem sobre Paulo Freire. O principal trabalho desenvolvido por ele foi na alfabetização de adultos. E ele próprio liderou uma iniciativa em Angicos, no Rio Grande do Norte, em 1963. Cerca de 300 adultos foram alfabetizados em 40 horas de aula, e isso mudou a vida dessas pessoas. Nós fizemos um bonito trabalho em Angicos com a juventude e se alfabetizaram 300 e tantas pessoas. A ideia contou com a simpatia até do presidente João Goulart,
mas não seguiu em outros lugares do país por causa do golpe militar de 1964. E isso mostra que desde aquela época, Paulo Freire já era perseguido pela extrema-direita brasileira. Goulart foi o encerramento desse trabalho e viu aquilo, não? Ficou muito tocado por aquele trabalho que se realizou no Rio Grande do Norte. Eu me trouxe para implantar esse plano de alfabetização que foi abortado precisamente pelo Collor. Eu sou, então, afastado da minha atividade da universidade, sou preso, daí eu parto para o exílio, não? E então vem toda uma vida de andarilhagem que eu experimentei no tempo dos quase 16 anos de exílio, onde eu trabalhei e me aprofundei na prática e na reflexão, primeiro no Chile, depois nos Estados Unidos, depois morando em Genebra, na Suíça, mas me estendendo pelo mundo afora. Se a gente estivesse trabalhando dentro das perspectivas que o Paulo Freire orientou que a gente trabalhasse, a gente estaria num patamar diferenciado. Viva Paulo Freire, e é muito importante que ele permaneça vivo no seu pensamento, na sua pedagogia, entre nós, porque eu não vejo futuro para a sociedade brasileira a não ser pela educação política do nosso povo. Se você me pergunta, Paulo, se você tivesse agora 30 anos e começava tudo de novo, se na reencarnação eu me lembrasse do meu passado anterior, da minha vida anterior, eu ia ser mais radical na minha compreensão da liberdade, entende? E no meu respeito à liberdade, não à licenciosidade, mas é essa liberdade que se sabe liberdade. Monja Coen tem ajudado a desmistificar estigmas e a combater a intolerância religiosa no Brasil. As armas que Monja Coen tem, os ensinamentos budistas e o amor. No dia 28 de setembro, uma quinta-feira às 8 horas da noite, ela vai dar uma palestra aberta e gratuita para todo mundo que faz parte da comunidade do ICL. Para você participar é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo e gratuitamente, em poucos segundos, você vai estar inscrito. Clique agora, se inscreva e vamos participar dessa aula sobre como vencer o estresse e a ansiedade. Todos precisamos desses ensinamentos. Até lá! Oi, eu sou Davi Ribeiro, eu sou historiador, doutor em História Social pela USP e professor do curso Por uma Cultura Antirracista. Um curso no qual você vai conversar comigo sobre como as comunidades indígenas e quilombolas, em especial os Guarani-Mbiá e os povos do Vale do Rio Ribeira de Iguape, têm usado a cultura, têm articulado a cultura como uma estratégia para lutar por outros direitos, como os direitos territoriais e o direito à narrativa, ou seja, falar sobre si próprios. Nesse curso, a gente consegue entender melhor de que forma a descolonização pode ser feita e de como estratégias de reparação também podem ser construídas pela sociedade como um todo e também pelo Estado brasileiro. Por que a gente precisa disso? Porque a gente precisa construir uma cultura antirracista. Porque a cultura ela foi uma das áreas mais mobilizadas há séculos para construir uma noção de quem está acima e quem está abaixo em termos de humanidade. Então, para a gente poder superar essa história, essa narrativa, essa desumanização promovida pelo colonialismo e pela escravidão, a gente precisa construir essa cultura antirracista e nada mais, nada melhor do que essas populações indígenas e quilombolas para nos ensinarem que caminho seguir e de que forma isso pode ser construído. Se inscreve aqui no ICL e tem acesso a esse curso e a diversos outros cursos que vão te ajudar a refletir sobre diversos assuntos, diversas questões que são muito importantes para a gente construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais humana.